Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Larissa. Hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente, tá? Não vai ter vinheta, não vai ter nada. Ele é um vídeo mais para desabafo meu mesmo. E eu queria vir conversar aqui com vocês uma coisa que me incomodou muito hoje, né? Mas eu quero já deixar claro desde o início que tudo que eu vou falar aqui é uma opinião pessoal minha. Vocês não têm que concordar comigo. Imagina, se vocês discordarem, não tem problema. Pode deixar nos comentários, mas uma coisa que eu peço e que eu peço para todo mundo desse planeta: respeito. Você pode até não concordar comigo, mas respeite minha opinião. Não vamos sair xingando as pessoas porque eu falei, vocês não concordam. Não, vamos com paz, com tranquilidade. Não quero guerra, quero paz. Então assim, mesmo que não concordem comigo, não tem problema. Eu quero também ouvir a opinião de vocês sobre esse assunto. Mas uma coisa que eu exijo aqui é respeito. Tudo bem? Eu acho que alguns já devem estar sabendo sobre o rolo que está dando na Bienal lá do Rio de Janeiro desse ano, né? E vai ser exatamente sobre isso que eu quero falar um pouquinho, né? O prefeito lá do Rio de Janeiro, no dia 5 de setembro, ou seja, ontem, 5 de setembro de 2019, pediu para que fossem retiradas da Bienal ou plastificadas com plástico preto, que saísse da vista das pessoas, uma edição da HQ da Marvel, que é publicada aqui no Brasil pela Panini, Vingadores: A Cruzada das Crianças, pelo fato de ter uma cena que não é apropriada para crianças, né? Eu acho que alguns de vocês já devem estar sabendo sobre esse rolo que deu no Rio de Janeiro, né? Já sabem até do que eu estou falando, mas antes de eu falar qual foi a cena, a bendita cena que deu tanto rolo, a primeira coisa que eu queria deixar bem claro aqui, bem claro para todo mundo, para quem gosta de Vingadores, para quem não gosta de Vingadores, para quem gosta de ler, para quem não gosta de ler, não importa, para todo mundo. Vingadores não é uma história em quadrinho para crianças. Mesmo que você vê um monte de criança no cinema quando você for assistir Vingadores, não é uma história para crianças. Contém muita violência, contém muitas questões políticas, contém muita questão de poder. As crianças não entendem a maior parte dessas coisas, tá bom? A maioria das crianças vai ver os filmes, vai ter interesse nesse tipo de coisa por causa das cenas de ação. Então não é, primeiramente, uma HQ para crianças. Então, sim, o conteúdo ele vai ser, de um jeito ou de outro, impróprio para crianças. Não estou falando de violência excessiva, pornografia, nem nada do gênero. São temas que crianças não conseguem acompanhar ainda. Com estudo e maturidade, elas vão conseguir acompanhar algum dia. Sim, tá bom? Deixar isso bem claro. Se você dá uma revistinha da Marvel para o seu filho, tenha consciência que ele tem maturidade mental suficiente para conseguir acompanhar a história em quadrinhos da Marvel, tá bom? E mais provas do que isso, que são histórias em quadrinhos que não foram feitas para crianças. Ele não tem nenhum atrativo infantil. As capas que a Panini, que assim, eu adoro aquelas edições da Panini, eu acho edições lindas, maravilhosas, elas são de capa dura, mas elas têm uma capa preta, que não é atrativo para as crianças, principalmente as menores, gostam de cor, gostam de coisas vivas, coisas que chamem bastante atenção. As capas da Panini, que são maravilhosas, chamam muito a atenção dos adultos, tá bom? Então, a proposta deles não é realmente chamar a atenção do público infantil, até que essas edições, se vocês forem parar para analisar, em estrutura de livraria, de exposição, a Panini nunca deixa, pelo menos eu nunca vi, posso estar enganada, mas eu nunca vi nenhuma livraria, nenhuma editora deixar essas histórias em quadrinhos junto com livros infantis, com Turma da Mônica. Eles não misturam, porque, repito de novo, não é história para criança. Então, sim, prefeito, já é uma história inadequada para crianças. Vai tirar o resto da Bienal por causa disso? Tem um monte de livro lá que é inapropriado para crianças. Agora vamos lá para a bendita cena. Já esclarecendo isso, independentemente do que tem dentro daquela HQ, né? O que aconteceu naquela cena? Obviamente que não podia ser diferente. Naquela cena que tinha um beijo gay. É lógico que sempre vão implicar com um beijo gay.
né? Se é um beijo hétero, não importa, tá tudo lindo e maravilhoso, mas vamos implicar com beijo gay. Então vamos falar do bendito beijo gay, tá? Não tem mais nada naquela HQ do que esse beijo. Só tem uma única cena de beijo que eu vi, pelo que eu fiquei sabendo. Eu não tenho HQ, gente, eu não li a HQ, eu não sei se tem mais cenas de qualquer conotação sexual ou de extrema violência dentro da HQ. Não sei, eu só sei que o bafafá tá sobre aquela cena do beijo. É uma página. Não acontece mais nada, não tem mais nenhuma conotação sexual, não tem pornografia, não tem mais nada naquela HQ. É aquilo. E por que o povo tá implicando? Por que eu não implico com a edição que eu tenho do Doutor Estranho, que tem uma cena de beijo bem no final? Porque é um beijo hétero. É um beijo hétero, é lógico que não vão implicar, mas como na outra é um beijo gay, daí vão implicar. É lógico que vou implicar, não é mesmo? Né? Mas a questão aqui, eu diria, além da homofobia, o cara tá querendo simplesmente censurar uma coisa que está escrito pela Constituição, que o país não tem mais censura. Não tem mais censura aqui, ou senão você vai ter que trocar a Constituição e falar, não, coisas serão censuradas, mas daí você tem que deixar as coisas claras. Ou tem censura, ou não tem censura. Fala logo, tem que deixar as coisas bem claras, porque a gente não é adivinha para saber o que pode fazer e o que não pode fazer. Não é verdade? E sendo muito sincera, gente, aquela HQ não mostra nada demais. Nada que já não tenha passado em novela, malhação, carnaval, gente, carnaval, o que é aquilo, né? Filme, essas coisas assim, passa direto na TV, coisas assim que são extremamente normais, passa até coisa pior na TV, que além dos pais deixarem os filhos pequenos, eu não tô falando assim de, já tem uns 15 anos, 15 anos sabe o que faz, você quer achar baixaria, ele procura na internet, nem precisa dos pais pra isso, gente, você acha? Gente de 15 anos já sabe o que faz da vida, né? São coisas que as crianças assistem, que elas têm acesso e que muitas vezes até são incentivadas pelos próprios pais. Então não me vem falar que o problema é o beijo gay, tem tanto problema no meio de toda essa discussão que o problema não é esse. Mas a criança ela tem acesso a isso, quer dizer que você está induzindo ela a ser gay. Então quer dizer que você está induzindo com um conto de fada a história da Rapunzel, da pequena sereia, a criança ser hétero. Por que ela não pode conhecer o melhor dos dois mundos? Do jeito que você está induzindo de um jeito, você está induzindo do outro. Mas hétero é normal, tá. Primeiro, o que é normal? Não existe normal, todo mundo é estranho, de louco todo mundo tem um pouco, todo mundo tem que se medicar. Isso é fato, tá? Sim, você é louco, vai procurar um psicólogo porque você tem problema, como eu tenho, como meu amigo tem, como todo mundo tem. Tá? Então não tem essa história de normal e anormal, todo mundo é igual, todo mundo é humano. Então você tem que decidir. Se o problema é a cena de beijo, que o beijo está muito sexualizado, que é isso, que é aquilo, então arranca a cena de beijo de tudo. Censura tudo, sem miséria. Não quero mais desenho da Disney, não quero mais desenho de princesa da Barbie, não quero mais nada. Censura tudo. Taca tarja preta em tudo. Uma criança que tenha menos de 12 anos não pode ver. Nem os pais em casa. Vai ter que tacar em tudo. Ou então, abre essa tua cabeça mole aí e deixa. Eu não tô falando para você mostrar pornografia pro seu filho. Eu tô falando para você mostrar para ele que isso é uma coisa normal. Não é normal, nos anos pra cá tem só piorado. Gente, homossexualidade existe desde sempre, tá bom? Desde sempre. Vai ler uma tragédia grega, vai ler uma comédia, é o que mais tem, é normal, é super normal, gente, faz parte da vida humana, tá bom? Então não vem falar que isso é anormal, que isso é aberração, que isso não é aberração, isso é normal, isso sempre existiu e sempre vai existir, sua cabeça miolo mole querendo ou não. E uma outra coisa absurda que fizeram na Bienal hoje, dia 6 de setembro, hoje, se eu não me engano foi às 2 horas da tarde, mandaram fiscais vasculhar a Bienal em busca de materiais impróprios. Os carinha lá com jalequinho assim, parecendo a CET, indo lá vasculhar para ver se tinha material impróprio, que se tivesse eles iam levar. Assim, não tem liberdade de expressão, né? Primeiro, se tem material impróprio lá, ele vai estar fora de alcance de criança, que eu tenho certeza. O povo não é tão idiota para fazer uma coisa dessas,
né? E se teve acesso à mão de criança, é porque o pai deixou. É que o pai pegou lá da prateleira e deu na mão da criança. Pô, foi lá para vasculhar os livros. E tome na cara das pessoas aí. Tome na cara do prefeito que essa edição dos Vingadores esgotou assim, ó, num piscar de olhos. Não precisa nem se preocupar em retirar, porque tá tudo na casa de quem comprou. Feliz porque comprou, né? E esses fiscais aí, tome de novo porque não acharam nada. Não acharam nada e nunca vai achar. Certo? O problema aqui não é só a homofobia que tá demais, tá um absurdo. Aqui o problema é a censura. Você tá em um ambiente que tem uma total liberdade de expressão para expressar por meio das palavras, literatura, história em quadrinho, leitura, coisa que enriquece a gente, e você tá criando uma censura para criar pessoas totalmente bitoladas e manipuláveis. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, não deixar as pessoas terem acesso à diversidade. E se você comprou um livro e falou, mas eu não gosto de livro homoafetivo, então primeira coisa, não compra. Se você não gosta, não compra, nem gasta seu tempo, nem seu dinheiro. Mas eu achei a capa bonita. Não se julga o livro pela capa, já dizia, tá? Não se julga o livro pela capa. E, até onde eu sei, eu pelo menos não compro livro que eu não tenho a menor ideia sobre o que fala. Eu leio a sinopse. Ou pelo menos alguém me recomendou alguma coisa. E se a pessoa te recomendou, é por tua conta e riscos que você vai comprar. Você pode seguir a recomendação ou não. Que nem aqui eu faço as resenhas, eu exponho para todo mundo sobre o que o livro fala, o que é que eu achei do livro, o que é que eu gostei, o que é que eu não gostei. Se você vai comprar, mesmo eu falando que tem um conteúdo homossexual, e você foi lá, comprou e começou a falar um monte de bobagem, falando um monte de coisa preconceituosa, o problema é teu, você comprou. Assuma a responsabilidade, seja adulto, tá bom? Eu sei que esse vídeo foi um pouco complicado, acho que foi um pouco pesado, mas eu precisava compartilhar com vocês porque isso é um absurdo. A gente não pode deixar isso acontecer com ninguém, seja homem, seja mulher, seja homossexual, seja hétero, seja trans, seja negro, seja branco, não importa com ninguém. Ninguém. Esse tipo de preconceito não pode existir. E ele existe e a gente tem que combater ele de alguma forma. Tá bom? Então, pessoal, foi isso por hoje. Deixem nos comentários qual que é a opinião de vocês sobre essa barbaridade cultural que está acontecendo aqui, né? Deixa aí o que vocês acharam, se vocês concordam com o prefeito, não tem que fazer isso mesmo, tá bom? É a sua opinião e eu vou respeitá-la do mesmo jeito que eu espero que respeite a minha, né? Ou se você concorda comigo que isso é um absurdo, ou talvez você até não concorde, mas tem um outro ponto de vista, deixa aqui nos comentários, se inscreve para ter mais vídeos, mais resenhas, e também não esquece de compartilhar, que a gente tem que espalhar esse tipo de opinião para as pessoas, mostrar para as pessoas, mesmo que elas não concordem, mostrar que preconceito existe, que não é coisa que está nos livros, que não é coisa que... foi o período da escravidão. O período da escravidão, uma ova. Preconceito existe para todos os lados, independentemente se você é homem, mulher, negro, branco, amarelo, latino, gay, hétero, não importa. O preconceito, ele existe, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Foi isso por hoje e até a próxima. Tchau!